Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre prisão em flagrante no processo penal militar ou prisão em flagrante num crime militar, tá bom? Prisão em flagrante, senhores. Primeira coisa que nós temos que verificar é o seguinte. Bom, a própria palavra prisão já dá a noção para você do que se trata, né? Prisão é encarceramento de alguém. Prisão é tolir a liberdade. Prisão é retirar a liberdade de alguém. Como nós estamos estudando o Código de Processo Penal Militar, nós trataremos da prisão em flagrante dentro do CPPM, porque tem a prisão em flagrante lá no CPP comum. Por exemplo, eu, cidadão comum, pratico um crime. Você, policial, está passando e verifica eu, por exemplo, quebrando o vidro de um carro e pegando uma bolsa. Você tem o dever de fazer a prisão em flagrante em mim. Como eu sou civil, eu sou tratado pelas regras do processo penal comum. Agora, imagina o seguinte, um policial militar, um membro do Corpo de Bombeiro, do Exército, Marinha Aeronáutica, que pratica um crime definido no Código Penal Militar, um crime militar. Ele também, se estiver no estado de flagrância, está sujeito a este tipo de prisão chamado prisão em flagrante. Portanto, o nosso estudo é sobre prisão em flagrante no que tange ao CPPM, quando um militar praticar um crime militar, tá bom? Porque se o militar, fora de serviço, praticar um crime lá no bar, que não tem nada a ver, não é esse tipo de prisão em flagrante aqui, porque ele está fora de atividade, melhor, não está nas condições do artigo 9º do Código Penal Militar, porque não é crime militar. Tá bom? Se eu sou policial militar, estou lá num bar, briguei com alguém, atirei em alguém, vou ser preso e vai ser lavrado flagrante lá na Polícia Civil. Não tem nada a ver com militar. Eu, policial militar, desacatei você, que é o meu comandante, eu pratiquei um crime militar, eu vou ser preso em flagrante por crime militar. Tá bom? O que é a prisão em flagrante? Conceito. É a prisão que ocorre quando o indivíduo for encontrado praticando crime, praticando fato delituoso. Quando acabar de praticar, quando for perseguido logo após, ou quando for encontrado com armas, objetos, material, instrumentos ou papéis que façam presumir ser o autor do fato. Vamos entender isso aqui? Prisão em flagrante, senhores. Precisa de ordem do juiz? Não. Prisão em flagrante precisa do estado de flagrância. Prisão em flagrante não precisa de ordem judicial, evidentemente. Precisa de estado de flagrante ou de flagrância, elencados no próprio CPPM, o que a doutrina chama de hipóteses ou espécies de flagrante. Mas vamos abrir o conceito aqui. Quando ele fala em prisão em flagrante, o que é a prisão em flagrante? Prisão em flagrante é aquela que ocorre quando o indivíduo for encontrado, quando ele for preso praticando a infração penal. Praticando, olha o gerúndio aqui, ó, praticando o crime. Significa dizer que o indivíduo deu início à execução, antes de consumar, antes de terminar o iter criminis, ele foi preso no meio do caminho. Imagina a situação de que você, policial, numa discussão com o seu colega, você saca da sua arma e dá um tiro no seu colega. Não acertou, você vai dar o próximo tiro, por exemplo, você é preso em flagrante. Você está praticando o fato delituoso. Está em flagrante. Autoriza, então, cercear a liberdade. Também é prisão em flagrante, pelo conceito, quando o sujeito é preso, quando no momento em que ele acabar de praticar. Acabar de praticar significa dizer que o indivíduo deu início à execução do crime, ele conseguiu terminar, conseguiu consumar, mas foi preso ainda no local. Imagina que você conseguiu atirar o seu colega, mas ainda estava dentro do quartel e foi preso em flagrante. Foi preso quando estava praticando? Não. Terminou os atos executórios. Acabou de praticar. Imediatamente, no local da prisão, não precisou, você não teve tempo nem de correr,
nem de fugir, foi preso em flagrante. Está em estado de flagrância, é prisão em flagrante. Também pelo conceito, quando o sujeito for perseguido, quando o sujeito for perseguido, então, aqui vai ter uma perseguição. O sujeito é preso em razão de perseguição, iniciada logo após a prática do fato. Como assim, ó? Não foi preso no momento que estava praticando, não foi preso na cena do crime, quando acabou de praticar o crime. Por que que não foi preso? Porque conseguiu correr, fugir e foi preso em razão de uma perseguição. Eu sou policial militar, por exemplo, furto uma pistola, subtraio uma pistola de dentro do quartel e saio correndo, né? Se eu saio em perseguição, me prende 3 quilômetros depois. Ora, se a perseguição foi iniciada logo após, e o que é logo após, professor? Logo após não tem tempo definido no CPPM. Logo após, senhores, é o tempo suficiente para o policial responsável pela prisão, pela autoridade militar responsável pela prisão, colher as informações sobre quem é o sujeito, as características e para onde ele fugiu. Pode ser 1 minuto, 1 hora, 10 horas, não existe isso. Ora, imagina que numa cidade longínqua, tá certo? Um determinado policial militar praticou um crime militar e imediatamente foi informado o comandante-geral mandou uma equipe da capital para lá para prender o sujeito. A equipe chegou 2 dias depois, porque atolou no caminho, quebrou carro. E aí chegou lá e perguntou, para onde que ele foi? Aí ele entrou aqui no mato. Está valendo? Está valendo. Porque assim que o comandante ficou sabendo da prática do delito, já tomou as providências mandando uma equipe para lá. E isso significa logo após. Logo após não tem tempo. É o tempo suficiente para tomar as providências para prender alguém. As providências no sentido de deslocar até o local, pegar as informações e iniciar a perseguição, tá certo? Nós estudaremos que é possível que você, por exemplo, está querendo prender um militar, você militar prendendo outro militar. Em perseguição, saia fora da comarca, saia fora da cidade onde você atua para prender o sujeito na outra cidade. Isso é possível? É, nós estudaremos isso, tá bom? E também, senhores, eu volto nisso aqui quando estudarmos as espécies de flagrante. Você viu lá no conceito. O que é flagrante? É quando o sujeito for preso no momento que for encontrado praticando o crime, quando acabar de praticar, quando for perseguido logo após a prática, ou quando for encontrado. Esse encontro é por acaso. Ele foi encontrado com o quê? Com armas, desde que seja encontrado logo depois. Com armas, instrumentos, objetos, materiais, papéis, que façam presumir ser ele o autor do fato. Por exemplo, pessoal, imagina o seguinte, que um determinado policial, dentro do quartel, subtraiu um capacete da instituição, lá no quartel, sai com o capacete. Ninguém não foi preso quando estava praticando, não foi preso no local, não teve perseguição. 6 quilômetros, lá no outro bairro, ele cai numa blitz. A blitz não foi feita para prendê-lo, a blitz foi feita para controle de trânsito. E aí, o oficial que está ali, ou o sargento, ou o mais antigo, pergunta para ele, vem cá, e esse capacete da instituição que você está com ele? Se você está falando que não está em serviço, está inclusive na sua moto, e esse capacete? Ah, sargento, eu vou resolver confessar para o senhor, tenente, e tal. Na verdade, eu peguei esse capacete lá no quartel. Ah, você pegou? Ou você praticou um furto, ou você praticou um peculato, aí vai depender da situação. Prendeu em flagrante. Mas ele não foi perseguido, mas foi encontrado logo depois.
Tá certo? Então, flagrante é quando o sujeito for encontrado praticando, quando acabar de praticar, quando for perseguido e quando for encontrado logo depois. Está aí o conceito de prisão em flagrante para você. Eu volto nessas palavras ou nessas espécies de flagrante daqui a pouquinho, quando falarmos do flagrante próprio, impróprio, presumido e outros, tá bom? Por hora basta. Olha o artigo 244. Considera-se em flagrante delito aquele que está cometendo o crime, acabar de cometê-lo, perseguido logo após o fato delituoso, em situação que faça acreditar ser ele o autor, o seu autor, é encontrado logo depois com instrumentos, objetos, material ou papéis que façam presumir a sua participação no fato delituoso. Eu chamo a sua atenção porque, na verdade, isso aqui, ó, eu já falei no conceito, mas olha que interessante. Aquele está em flagrante, considera-se em flagrante delito aquele que está cometendo o crime. Você, quando deu voz de prisão para mim, eu estava discutindo com o sargento, você é tenente, eu estava discutindo com o sargento, e eu xinguei o sargento, tá certo? Eu desacatei o sargento, você, como tenente, deu voz de prisão para mim. Eu estou praticando o crime, tá certo? Ou então, na hora que eu estou agredindo outro policial, você dá voz de prisão para mim. Está aqui, eu está cometendo o crime. Tá certo? Estou em estado de flagrante. Acabou de cometê-lo. Isso aqui, quando ele termina a execução, termina os atos executórios, é preso ainda no local. Qual a diferença desse para este, professor? Porque quando ele está cometendo a infração, ele não terminou o intercrimes, o caminho do crime. Ele não consumou ainda. E eu estou subtraindo o seu relógio, alguém dá voz de prisão para mim. Tá certo? Aqui a diferença entre este e este, porque aqui, a princípio, o sujeito vai responder apenas por crime na forma tentada, porque ele não terminou, e aqui ele vai responder a princípio pelo crime na forma consumada, exceto se ele voluntariamente arrepender e levar o sujeito e salvar o sujeito, que aí entra aquela situação de arrependimento. É perseguido. Aqui você chama a sua atenção que a perseguição tem que ser logo após. Cuidado com isso, a perseguição tem que ser logo após. O que é isso, professor? Perseguição logo após é aquela em que é o tempo suficiente para o responsável pela prisão colher as informações sobre a característica do autor do fato e para onde ele fugiu. Porque eu vou te dar um exemplo. Imagina que você é encarregado do IPM, do Inquérito Policial Militar, e eu, Marciano, policial militar, estou sendo investigado por um crime de concussão, que é exigir vantagem indevida, lá do 305 do Código Penal Militar. Tá bom? Tá bom. E aí você, encarregado, está me investigando, você fala para o seu escrivão, leva uma intimação lá para o Marciano vir depor. Quando o seu escrivão chega para entregar a intimação para mim, eu com medo saio correndo. O escrivão desavisado, você pensa, bom, eu vou perseguir o Marciano e vou prender, porque ele não quer receber a notificação. Eu vou prender porque está em perseguição. Ele é o autor do fato. E você prende em flagrante e me leva. Senhores, tem flagrante aí? Não. Mas não teve perseguição? Teve. Mas esta perseguição não foi iniciada logo após. Tanto é verdade que já tinha até inquérito policial e você foi levar uma notificação para mim. Aí não tem flagrante. A resposta correta é, tal hipótese não se encaixa em nenhum estado de flagrante, não podendo prender o investigado. Entendeu? Agora, diferentemente de que eu pratiquei um crime dentro do quartel ou fora dele, desde que seja crime militar, tá certo? Saí do local, imediatamente você
tenente oficial de dia, foi informado do crime, você saiu à minha procura e prendeu eu 2, 3, 4 horas depois, ou sei lá, 5 dias depois, não interessa, está em flagrante porque você iniciou a perseguição, a procura, logo após o fato, logo após a prática do fato. Professor, e aquela situação que fala assim, se o sujeito ficar fora 24 horas, acaba o flagrante. Existe? Não existe, senhores, não existe. Tanto que se eu estiver sendo perseguido por um crime militar, entrar no mato e ficar lá 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, e você, policial, estiver no meu encalço, você pode prender com 15 dias, 30 dias, que eu estou em flagrante. Então não existe isso, cuidado. Sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. Letra A. A perseguição que ultrapassar o prazo de 24 horas faz cessar o flagrante. É falso. Negativo. A perseguição ela tem que ser ininterrupta. O que é isso? O responsável para efetuar a prisão tem que estar imbuído, tem que estar na procura do autor do fato. Se desistir de procurar, aí acabou o flagrante. O que é desistir, professor? Desistir é recolher-se. Desistir não é perder de vista, porque você pode estar me procurando e perdeu de vista, mas você continua me procurando. Você pode até ser substituído por outra guarnição. Não tem problema. A polícia é una. Você não vai ficar trabalhando 1 dia, 2 dias, 1 mês, direto. Mas, vai uma equipe, troca, a outra equipe fica lá. Não vamos sossegar enquanto não prender esse sujeito. Estou em flagrante. Agora, recolheu, desistiu. Aí, se porventura eu me apresentar, né, ou depois você me encontrar, depois que desistiu, acabou o flagrante. E você fala, como é que vai provar isso, professor? Muito difícil provar, tá? Imagina que você estava no mato 30 dias, desistiu, já no 31º dia você consegue me prender. Não tem mais flagrante. Dura eu provar que você já tinha cessado o flagrante. Mas se tiver uma ordem de serviço dizendo que encerrou, acabou o flagrante. Tá? Ou por outras provas. É encontrado logo depois. Olha aqui, logo depois e logo após. Logo após, perseguição. Logo depois, encontrado. Este encontro é por acaso. Ninguém estava procurando o sujeito e ele foi encontrado com a pistola furtada. Tá certo? Apesar de que arma aí é crime permanente, pode ser preso em qualquer momento. Mas então, vamos pegar uma outra situação. Tá? Policial, fui subtrair de dentro do batalhão o capacete. Fui passar numa blitz e aí eu fui preso em flagrante, não porque estava em perseguição, mas porque fui encontrado logo depois. Quanto tempo, professor, logo depois? Também não tem tempo. Tá certo? É claro que acostumou-se dizendo que passaram 24 horas, não é logo depois. Tá certo? Logo depois, evidentemente, tá? Tem que ter uma relação de imediatidade entre a prática e o encontro. Passou de um dia, não é logo depois, tá bom? Tá? Essas são, então, as situações de flagrante descritas no Código de Processo Penal Militar, tá bom? Espécies de flagrante. Vai cair na prova para você. Né? Por exemplo, imagina que você pega um exercício. João da Silva, soldado do Corpo de Bombeiro Militar, foi preso em flagrante por ter sido encontrado em seu poder os seguintes pertences. Tá? Um rádio HT, uma pistola, um colete, piriri parará. Verificou-se que esses objetos haviam desaparecido horas antes da prisão, sendo o autor do fato preso quando se passava por uma blitz. Blitz esta montado para o controle de distância. Dentro da situação hipotética, indique a espécies de flagrante a que se refere à situação hipotética. Letra A, trata-se de flagrante próprio. Letra B, flagrante impróprio. Letra C, flagrante presumido. Letra D, flagrante forjado. Letra E, flagrante esperado. Então, para isso que serve. Nesta situação, se ele foi preso com os objetos,
ele trata-se de flagrante presumido, seria a resposta correta. Então, espécies de flagrante. Temos várias espécies. Flagrante próprio, também chamado de perfeito, verdadeiro, propriamente dito e flagrante real. Guarde esses nomes. Próprio, perfeito, verdadeiro, propriamente dito e real. O que é esse flagrante? Ocorre em duas situações. Quando o sujeito for encontrado praticando a infração penal, ou quando ele acabar de praticá-la, acabar de praticar o crime. Ué, professor, é igual a situação do conceito, o sujeito que foi encontrado praticando a infração penal é chamado de flagrante próprio. Quando ele acabar de praticar, não deu tempo de fugir, foi preso no local do crime, também é flagrante próprio. Então tem duas situações que caracterizam o flagrante próprio. Quando ele for encontrado praticando, na hora que você está batendo lá no seu colega, tá certo? Está ainda durante a execução do crime, flagrante próprio. Você consumou o crime, tá? Mas você ainda no local foi preso, flagrante próprio também, duas situações, porque foi preso quando acabou de praticar, ainda no local do crime, tá certo? Nós temos também a figura, a espécie de flagrante impróprio, imperfeito, não verdadeiro, quase flagrante. Aqui é próprio, isso aqui é impróprio. Se aqui é perfeito, isso aqui é imperfeito. Esse aqui é propriamente dito, esse aqui é quase flagrante. Ocorre quando? Quando o sujeito é perseguido logo após a prática do fato, em situação que faça presumir ser ele o autor do fato. Entendeu? O flagrante impróprio é aquele que ocorre em razão, então, da perseguição. Olha a palavra-chave para você, ó. Por que era chamado de quase flagrante? É porque você estivesse conversando assim, rapaz, eu quase prendi o cara lá no local, só que ele correu, eu fui prender ele 2 dias depois, porque nós entramos no mato, ficamos procurando e encontramos ele. Quase flagrante, porque você quase prendeu quando ele acabou de praticar, ó. Quase que deu o próprio. Só que teve a situação, teve a circunstância, então, teve um ingrediente aqui, que é a perseguição. Palavra-chave, perseguição. Desde que essa perseguição, como eu já falei para você, seja ininterrupta. Desde que essa perseguição não cesse. Cessar a perseguição não é perder de vista. Você, policial, está procurando o marciano, que também é policial. Você está no mato, você parou para almoçar, você parou para jantar, você parou para dormir. Para outro dia continuar a procura. O fato de você ter parado, você cessou a perseguição? Não! É humanamente impossível o ser humano ficar diretamente, sem ao menos parar para fazer as suas necessidades. Tá certo? Você estava ainda, imbuído, você estava ainda, com a intenção de prender o sujeito. Você só parou para descansar, para almoçar, para jantar, não cessou o flagrante, tá bom? Então, o flagrante impróprio é aquele que quando o sujeito é preso em razão de uma perseguição, quando ele é perseguido logo após a prática do fato, a prática do crime. Flagrante presumido, ficto ou fictício. Ocorre quando o indivíduo é preso porque foi encontrado em seu poder, desde que esse encontro seja logo depois, com armas, objetos, instrumentos, papéis, tá? Que façam presumir ser ele o autor do fato, tá bom? Esse é o flagrante presumido. Essa é a situação do sujeito que está passando numa blitz com um capacete furtado lá do quartel, tá certo? Ninguém está correndo atrás dele procurando, não foi preso no local, então ele foi preso porque ele foi encontrado com objeto. Agora então vamos lá, professor. Imagina a seguinte situação. João da Silva, policial militar, João da Silva, policial militar, foi preso, tá? Porque foi encontrado em seu poder
com objetos pertencentes à unidade militar, quais sejam capacete, talheres. Tem gente que leva talher para casa, do rancho, talheres, dentre outros. Muito bem. A prisão se deu quando João da Silva levava tais objetos para a sua chácara. Oportunidade em que, ao passar pela Blitz, foi feita a revista e encontrado o objeto. Vale ressaltar que a Blitz não foi desencadeada para fins de prender o autor. Opa! Então não tinha perseguição. Diante da situação hipotética, indica a alternativa correta. Letra A. A prisão do militar caracteriza ser flagrante próprio. Falso. Ele não foi preso quando estava praticando e nem quando acabou de praticar. Nessa questão vai estar dizendo o seguinte. O desaparecimento do material ocorreu em torno de 5 dias antes da prisão. Muito bem. Flagrante impróprio não teve perseguição, então não é. Letra C, letra B, flagrante impróprio não é. Letra C, flagrante presumido. Muitos vão marcar isso aí. Para aí. Se ele foi encontrado com os talheres, subtraído, com o capacete e mais objetos do quartel, então ele foi presumido que seja ele. Sim, só que é falsa. Por quê? Porque o flagrante presumido, o sujeito tem que ser encontrado desde que seja encontrado logo depois. E ele foi encontrado uma semana depois, sem que tivesse ali em andamento uma perseguição. Resposta correta, não caracteriza nenhuma hipótese de prisão em flagrante. Uai, professor, e aí o que vai fazer? Não vai prender o sujeito em flagrante? Não. Tá certo? Para a prova, você vai dizer, não vai prender em flagrante, porque ele está fora do estado de flagrante. Tá? Flagrante preparado, provocado, crime de ensaio ou de experiência. Guarda isso aqui, ó. Flagrante preparado, provocado, crime de ensaio ou de experiência. Isso aqui é quando o responsável pela prisão instiga, aconselha, provoca alguém a praticar um crime e, ao mesmo tempo, toma as providências para prender o sujeito. Eu vou te dar um exemplo. Ó. Imagina que toda vez que o marciano está de serviço, quando ele vai toda vez que o marciano está de serviço, desaparece aparelho celular no rancho. Rancho para o civil aqui, então, eu vou explicar para você agora. O rancho é o refeitório. O rancho é onde o militar faz as suas refeições. Muito bem. Coincidentemente, sempre que o marciano está de serviço, desaparece o celular. Você, policial, fala assim, hoje eu pego o marciano. Combina com um colega seu, fala, deixa o seu celular. Tá certo? Deixa o seu celular, então deixa um carregador lá em tal lugar, lá no rancho, lá numa mesa, que hoje eu pego o marciano, vou montar uma casinha para ele. Tá certo? E assim vocês combinam. Na hora do refeitório, na hora da refeição, você chega para mim, eu estou lá comendo, e aí, marciano, tudo bem? Tudo bem. Rapaz, você viu aquela mesa ali, aquele celular ali, um carregador dando bobeira ali? E eu olho para ela, pois é, eu estou vendo, mas deve ser alguém. Ei, cara, o cara deve ter esquecido aí, rapaz. E eu sei onde que vende esse celular aí, e esse carregador você pode até ficar com ele. É verdade, hein? A hora que eu vou lá pegar o carregador e o celular, a hora que eu pego, você fala, você está preso em flagrante, Marcelo. Você está preso em flagrante por crime militar de furto. Você está subtraindo para si coisa alheia móvel dentro de uma instituição militar. Opa, para aí, Esse flagrante, ele é considerado válido ou inválido? Inválido, diz a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Esse flagrante, ele é inválido. Olha aqui, Súmula 145 do STF. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação, diz o Supremo. Senhores, o flagrante, nesse exemplo que estou dando então, por que o flagrante é inválido? Porque ele foi provocado por alguém que já tinha a intenção de fazer a prisão minha. Alguém me instigou. Tudo bem, Marcelo, mas você não é santinho, tanto que ele não obrigou você a ir lá pegar o celular
e o carregador, você foi porque você quis, é verdade? É verdade, só que eu fui provocado por você, diz o Supremo. Eu fui provocado pelo responsável pela prisão. Já tinha ali montado um esquema. Por isso que fala crime de experiência, porque é como se você estivesse falando assim, vamos fazer uma experiência com ele? Vamos fazer uma experiência. Se ele cair, é porque é ele que está subtraindo, ainda vai ser preso em flagrante. Não pode, porque aí você está provocando o flagrante, está incutindo, está aconselhando alguém esse tipo de flagrante. Você vai marcar na sua prova, ele é ilegal, ele não é admitido na lei processual penal brasileira, nem no CP comum e nem no CPPM, nem no processo penal militar, tá bom? Agora, cuidado, hein, pessoal? Professor, e aquela situação de que eu, policial, quando eu passo por comprador ou vendedor de drogas? Agora esquecendo um pouco o CPPM, tá certo? Porque aí, vamos imaginar que você, querendo prender um sujeito, você se passa por vendedor de droga. Vendedor. Você está desconfiado que o Marciano é traficante em determinado bairro. Você chega lá, você quer prender o Marciano, civil, traficante, né? Você acha que ele é traficante, então você quer prender. Você vai, chega com 1 quilo de droga, até substância entorpecente, e fala, Marciano, ó, quer comprar? Vendo para você por 1/3 do preço. Ah, legal, vou comprar. Na hora que eu compro, você fala, agora você está preso em flagrante por tráfico de droga, porque você está adquirindo, você está comprando. Esse flagrante é inválido, porque você que incutiu na minha cabeça para comprar. Mas eu não obriguei você a comprar. Mas assim, mas o Supremo diz, olha o que diz a súmula 145. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Agora, cuidado. Eu estou dizendo quando você estiver vendendo a droga. Agora, quando você é desconfiado que o Marciano tem uma boca de fumo, você chega na boca de fumo e fala para mim, ô Marciano, ô de casa, vem cá, por favor, você tem droga aí para vender? Eu quero comprar. Eu falo, tenho sim, eu falo. E eu vou lá dentro e pego a droga. Na hora que eu entregar, você pode prender em flagrante, porque o flagrante é válido. É assim que você vai dizer na prova. Por que o flagrante é válido? Qual a diferença da primeira para a segunda hipótese? Simples, pessoal. Você guarda assim. Quando o policial, vou até colocar aqui, quando o policial militar ou quando o militar se passar por vendedor, quando ele se passar por vendedor, o flagrante é ilegal. Marciano, você quer comprar droga? Então você, polícia, está vendendo e eu comprando. Ilegal. Agora, quando o policial se passar por comprador, e nesse caso, então, eu sou o dono da boca, eu sou o vendedor, o flagrante é válido. Mas não teve a preparação, professor? Teve. A diferença é o seguinte, que quando você passou por comprador, tá certo? Fez surgir a seguinte situação. O artigo 33 da lei de droga, o artigo 33 da 11.343 de 2006, traz ali 18 verbos que caracterizam o crime de tráfico. Lá tem vender, lá tem fornecer, lá tem trazer consigo, lá tem guardar, lá tem manter em depósito. Ora, pessoal, quando você chegou para mim e disse, ô Marciano, você tem droga para me vender? Então você, policial, quer comprar, você é comprador. Eu falei, tenho. Quando eu vendo, está viciado só o verbo vender. Mas se eu vendi, quem vende é porque está guardando. Quem vende é porque está mantendo em depósito. E você não incutiu na minha cabeça para eu guardar e nem para eu manter em depósito. O flagrante é válido porque ainda existem outros verbos que não tiveram a preparação, a interferência da polícia. Ora, tudo bem, se fosse só o verbo na modalidade vender,
Se o crime fosse só vender, né? Ou seja, eu vender para você, seria, então, ilegal. Mas é ilegal no verbo vender, mas sobraram 17 verbos. E dentre eles, no mínimo 2 me ferram, que seria guardar, porque se eu vendi, eu só vendo o que eu tenho em depósito. Eu só vendo o que eu estou guardando. Então, a prisão em flagrante é válida porque o verbo guardar e o verbo manter em depósito não teve a provocação da polícia. Cuidado, então, quando você deparar com o flagrante preparado ou provocado, né? E se você verificar lá que João da Silva, policial militar, ao chegar numa boca de fumo, procurou por droga, querendo se passar por usuário. E quando o dono da boca ofereceu a droga, foi preso em flagrante, dentro da situação hipotética, que indica a alternativa correta. Letra A, trata-se de flagrante inválido, uma vez que foi provocado pelo próprio policial. Resposta falsa essa aí, resposta correta, trata-se de flagrante válido, uma vez que o crime de tráfico é permanente e ele estava guardando ou mantendo em depósito. Portanto, flagrante é válido, tá bom? Senhoras e senhores, então, crime flagrante preparado ou provocado, crime de ensaio ou de experiência, ele, fora essa exceção que eu estou dizendo, é inválido, tá bom? Outra espécie de flagrante é o flagrante esperado. Isto é válido, primeira coisa, isto vale. O que é o flagrante esperado? É quando você, policial, fica sabendo previamente de que alguém vai praticar um crime, você se prepara, monta a campana a fim de prender o sujeito no momento exato. Você quer ver? Imagina o seguinte, pessoal. Imagina que você ficou sabendo que eu, Marciano, policial militar, estou vendendo munição para traficante. Entendeu? Você ficou sabendo disso. E ficou sabendo, por denúncia anônima, não interessa, que uma dessas transações eu vou fazer hoje de madrugada, em tal local e tal horário. Você, com a sua guarnição, você desloca lá para prender o policial. Crime militar, não é isso? Tá? Estou vendendo, inclusive, munição do quartel. Quando? E você fica escondido. Na hora que eu inicio a transação, você dá voz de prisão para mim em flagrante. Mas o flagrante é inválido, alguém vai dizer. Porque a polícia já sabia antes que ele ia praticar o crime. Falso. O flagrante é válido. A polícia mandou eu ir lá? Não. Então ela não me provocou. Ela ficou sabendo, não interessa a informação, que eu iria praticar um crime. Ela foi lá, montou sua equipe, para me prender. Flagrante válido é o flagrante esperado. Professor, esse flagrante tem previsão no CPPM? Não, mas tem previsão na doutrina, tem previsão na jurisprudência. Flagrante forjado. O que é o flagrante forjado? Isso aqui é quando o responsável pela prisão, o policial, né, o militar, constrói a prova de um crime para prender o sujeito. Tá certo? O militar constrói a prova de um crime para prender o sujeito. Tá certo? Por exemplo, jogar droga no bolso do sujeito, jogar droga no porta-malas do sujeito e dizer que era traficante. Isso é um flagrante forjado. O flagrante forjado não é admitido no Brasil, não é admitido no processo penal, nem comum e nem militar. E ainda caracteriza abuso de autoridade, tá bom? Flagrante forjado, então, o responsável pela prisão, ele cria uma situação inexistente só para prejudicar o sujeito, tá bom? Vamos imaginar que você, tenente, entra na minha casa para fazer uma busca e apreensão, porque você está desconfiado de que eu estou desviando munição da instituição militar. Você não acha nada lá, preocupado. Você pega do seu bolso algumas cápsulas, algumas munições de .40 e joga na gaveta.
e fala assim, estou prendendo você em flagrante porque encontrei munição aqui na sua casa. Você está preso, então. Para aí, o tenente. Aqui, e por coincidência tinha uma filmadora ali. Ora, tenente, você forjou uma situação inexistente, é o chamado flagrante forjado, tá bom? Flagrante diferido, retardado, diferido ou postergado, também chamado de ação controlada. O que é isso? Isso aqui, senhores, não tem previsão no CPPM. É quando a lei autoriza o militar a prender o sujeito posteriormente. Tá certo? Porque, veja bem, a prisão em flagrante tem que ser no momento em que o sujeito estiver praticando o ato, quando acabar de praticar, ou quando for perseguido, ou quando for encontrado, desde que seja encontrado logo depois. Se o ato já passou e você realizar a prisão em flagrante posteriormente, sem ter tido perseguição, esse flagrante é ilegal. Agora vem o flagrante retardado e fala, não, às vezes é legal sim, desde que tenha uma lei autorizando esta atuação posterior. E isso tem no crime organizado, Lei 12.850, de 2013, que define o crime organizado. Lá no crime organizado, é autorizado não prender o sujeito naquela hora que ele está praticando o crime, mas fazer só um registro da ocorrência para fins de controle, e essa prisão pode ocorrer depois. Acontece também na droga. Existe uma operação em andamento em que a polícia quer prender o maior número de integrantes. A polícia pede autorização para a justiça autorizar a ação controlada sobre o Marciano, José, Maria e Pedro, num determinado trecho, num determinado itinerário. Eu estou passando com a droga, você está sabendo disso, dessa operação controlada, verifica a droga, só registra, tira foto, eu vou embora com a droga, cara. Entendeu? Você está fazendo um flagrante retardado. Depois, daqui um mês, um ano, sou preso. Ah, mas eu não fui encontrado com a droga. É verdade, você não foi encontrado com a droga. Só que aquele registro nosso já serve como prova da materialidade. Este é o flagrante retardado, diferido ou postergado. Tá certo? É verdade. Isso tem previsão na Lei 12.850, de 2013. Tem previsão também na Lei de Droga, 11.306 de 2006. Tá bom? Tá? Aqui, senhores, voltando no artigo 244, agora diz, considera-se em flagrante delito. De novo, para você enxergar as espécies, ó. Aquele que está cometendo o crime, que espécie de flagrante é esse? Próprio. Quando acabar de cometê-lo, que espécie de flagrante é esse? Próprio. Tanto este quanto este, flagrante próprio. Quando for perseguido logo após o fato delituoso, em situação que faça acreditar ser ele o autor do flagrante. Que flagrante é esse? Impróprio, imperfeito, não verdadeiro, quase flagrante. Quando o sujeito é encontrado logo depois com instrumentos, objetos, materiais ou papéis que façam presumir a sua participação no delito. Que flagrante é esse? Flagrante ficto ou presumido. Está aí as 3 espécies de flagrante previstas no Código de Processo Penal. O flagrante esperado é uma forma de atuação, não tem previsão, mas é válido. O flagrante provocado, a jurisprudência, inclusive a súmula 145 do Supremo diz que não existe, não pode. Se você faz isso, o juiz vai relaxar a prisão, vai soltar o sujeito. O flagrante forjado é aquele que o responsável pela prisão constrói a prova, é ilegal e dá abuso de autoridade. E o flagrante retardado, diferido, postergado ou ação controlada, não tem previsão no CPPM, tem previsão na Lei do Crime Organizado e na Lei de Droga, mas você já sabe o que é. É quando o policial deixa de prender naquele momento do crime para prender depois, tá certo? Perfeitamente aceito nessas 2 leis, tá? Infração permanente. Senhores, como é que é? Aqui está dizendo o seguinte, o CPPM vai dizer agora, para aí, e quando o crime for permanente, como que acontece?
o flagrante? Primeira coisa é o seguinte, o que é por crime permanente? Crime permanente tem uma conduta e ela protrai no tempo, ela persiste, ela prolonga no tempo. Por exemplo, cárcere privado, tá certo? Cárcere privado. Você, policial, você prende um colega seu na sua casa, tá certo? Não está em flagrante, não está nada, você simplesmente prendeu o sujeito lá. Por quê? Ou porque você não quer que ele vá numa festa, ou porque você, sei lá, o cara está te devendo, você prendeu, você está praticando um cárcere privado. Crime permanente é aquele que tem início e continua no tempo, vai cessar o crime, vai cessar a permanência com o fim da conduta. O melhor exemplo é o cárcere privado ou o sequestro. Você prendeu, não hipótese de prisão em flagrante, porque aí não tem crime, tá? Não tem crime para você que está me prendendo em flagrante. Agora imagina que você prende o seu comandante, cara, na sala. Prende ele na sala e deixa ele lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, tá certo? Você está praticando cárcere privado, por exemplo, né? Pode até ter outro crime, mas vamos chamar isso aqui de cárcere privado. E o crime permanente, como é que acontece? Enquanto não cessar a permanência, o sujeito pode ser preso em flagrante. Significa que você pode ser preso lá no 2º dia, no 3º dia, não interessa se teve perseguição ou não. Porque no crime permanente, enquanto não cessar a permanência, pode ocorrer a prisão em flagrante, tá bom? Olha aqui o que diz o CPPM. Parágrafo único. Nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, enquanto não terminar a conduta. Isto é crime permanente, tá certo? Quando é civil, fica até melhor o exemplo. Imagina o seguinte, ó, um crime permanente. Eu, Marciano, sequestrei o filho do gerente de banco há 1 ano. Enquanto eu não soltar o filho sequestrado, eu estou praticando o mesmo crime. Não vai ser um crime por dia, é o mesmo crime. É uma conduta que permanece no tempo. Em qualquer dia, em qualquer momento, enquanto estiver mantendo a vítima no cativeiro, eu posso ser preso em flagrante. Isso é crime permanente, enquanto não cessar a permanência. Tá? Outro exemplo de crime permanência é a receptação. Tá certo? É a receptação. Imagina que eu pego um notebook do quartel e vendo para você. Eu sou seu colega eu sou seu colega. Eu sou policial, você é policial. Eu pego e vendo para você. Você comprou, você praticou uma receptação. Só que você comprou isso aí faz 3 anos. E hoje que você foi preso em flagrante, seu advogado vai dizer negativo. Não teve perseguição. Ele não foi preso lá quando ele praticou o crime. Ele foi encontrado, mas não foi encontrado logo depois, está errado. Está errado, seu advogado. Você pode ser preso em flagrante porque receptação é um crime permanente. Enquanto estiver com o notebook, você está na permanência de um crime, pode ser preso em flagrante. Nas infrações permanentes, considera seu agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Tá? Sujeitos da prisão em flagrante. Sujeitos da prisão em flagrante, pessoal. É para você responder aquela pergunta assim, ó. Quem que pode prender? Quem tem o dever de prender? Poder é uma faculdade. Dever é uma obrigação. Quem tem o dever, quem tem a obrigação, e quem tem só a faculdade de prender. Nós temos 2 espécies de sujeitos. Nós temos sujeito ativo e sujeito passivo. Quando se fala em sujeito ativo, então os sujeitos da prisão, nós temos o sujeito ativo. O sujeito ativo é aquele que dá a voz de prisão. Sujeito passivo é aquele que sofre a voz de prisão. Claro, pessoal. Imagina que você dá a voz de prisão para mim. Você é sujeito ativo da prisão em flagrante e eu sou o sujeito passivo da prisão em flagrante. No que tange ao sujeito ativo, aquele que dá a voz de prisão, nós temos 2 categorias. Sujeito ativo obrigatório, também chamado de compulsório. Sujeito ativo obrigatório ou compulsório, senhores. Tá? Sujeito ativo obrigatório ou compulsório são os policiais.
Ô policial, você tem o dever de prender quem você encontrar em flagrante. Aí seja civil ou militar, não interessa. Mas nós estamos tratando de crime militar. Se você pegou um militar praticando um crime militar, você tem o dever de prender em flagrante, porque você está na qualidade de sujeito ativo obrigatório. Entendeu? Por exemplo, se você verificou que o Marciano está praticando um crime, eu estou batendo num par, num subordinado, num superior, num colega meu de trabalho lá no quartel, você está passando ali, você olha e fala, não vou prender, você vai responder por isso, porque você tem a obrigação de prender, sujeito ativo obrigatório. Agora nós temos o sujeito ativo facultativo, tá? Sujeito ativo facultativo, que não tem a obrigação, ele tem a faculdade, ele tem o poder de prender, mas não está obrigado. Imagina o seguinte, que eu vou visitar o quartel, eu sou advogado, eu sou civil, e eu vejo um colega batendo no outro, um colega de farda batendo no outro militar, e eu passo, olho, não estou nem aí, vou embora. Ué, mas você não vai responder por isso, Marcelo? Não, mas você não é conivente? Não. Eu não sou obrigado a prender em flagrante, porque eu sou qualquer do povo, eu não sou policial. Isso aqui é o qualquer do povo, é o cidadão comum. O CPPM e o CPP comum, lá no artigo 301, e o CPPM, né, também vai dizer isso, mas o CPP comum no 301, lá, o qualquer do povo não tem obrigação, tem a faculdade. Então fica mais ou menos assim, cuidado. Sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. Letra A. Os policiais poderão, e qualquer do povo deverá prender em flagrante, quem for encontrado praticando crime. Falso! Eu inverti o verbo. O policial deverá, e qualquer do povo poderá prender em flagrante, quem for encontrado em insubmissão, ou desertor, ou em situação de flagrante delito. Tá certo? Cuidado, sujeito ativo obrigatório, são os policiais, o facultativo é qualquer do povo. Os policiais têm o dever, né? E o qualquer do povo tem o poder, se não prender, o qualquer do povo não vai responder, por exemplo, por prevaricação. Você, policial, se deparou comigo praticando um crime. Você não prendeu porque eu sou seu colega. Você não prendeu para satisfazer o interesse pessoal de terceiro. Você entrou em prevaricação, tá bom? Sujeito ativo obrigatório, sujeito ativo facultativo. E aqui, senhor, 243. Qualquer pessoa poderá. Esse poderá está, então, no sujeito ativo, facultativo. E os militares deverão. Esse deverão está no sujeito ativo obrigatório. Prender quem for insubmisso ou desertor, ou seja, encontrado em flagrante delito. Insubmisso, nós estudaremos isso aqui, o crime é quando o sujeito convocado para o serviço militar obrigatório, ele não se apresenta na data determinada, ele é insubmisso. Desertor, também estudaremos isso, é quando o militar se afasta da unidade militar sem autorização por mais de 8 dias. O cara simplesmente abandonou o quartel, foi para o sítio dele, lá ficou 9 dias, não apareceu, e a partir do mais de 8 dias, a partir do 9º dia, ele está praticando um crime de deserção. Pode ser preso a qualquer momento, tá certo? Qualquer do povo pode prender um sujeito que foi convocado e não se apresentou. Qualquer do povo pode prender o desertor. Qualquer do povo, eu, advogado, estou passando, vejo um policial batendo no outro, vou prender esse cara. Eu posso prender? Posso. Eu tenho o dever de prender? Não. Porque o qualquer do povo, qualquer pessoa poderá, não é deverá. E agora os policiais não, você policial, você do Exército, você da Marinha, você da Aeronáutica, você, né, que verificar um sujeito insubmisso ou desertor, você tem o dever de prender. Ou se você se deparou com um crime, você tem o dever de prender, tá certo? Claro, né, pessoal, aí você tem que prestar atenção. Professor, mas imagina que eu sou um policial militar.
Tá certo? Eu sou um policial militar, estou de férias, do Pará, estou de férias lá no Rio de Janeiro. Eu sou obrigado a prender? Não, porque aí você está equiparando, você até fora do seu estado, você equipara a qualquer do povo, você tem a faculdade de prender. Agora, você é policial aí no estado do Pará, se deparou com um crime militar, que o seu colega está praticando, você tem o poder ou o dever? Tem o dever, tá bom? Tá? Então, cuidado. E quem que pode ser preso em flagrante? Quem estiver praticando o crime, acabou de praticar, foi perseguido logo após, foi encontrado logo depois. Esse está em flagrante delito. Tá bom? Lembrando os senhores que presidente da República não está sujeito a prisão em flagrante, em hipótese alguma. Diplomata não está sujeito a prisão em flagrante, em hipótese alguma. Membros do Congresso Nacional, senador ou deputado federal, só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Inafiançável são os crimes que não admitem fiança: tráfico, tortura, terrorismo, racismo, ação de grupo armado contra o Estado de Direito ou crime hediondo. Tá certo? Por exemplo, um senador, você pode prender um senador por tráfico de drogas, você não pode prender um senador por roubo ou por furto, porque roubo e furto é afiançável, exceto o furto qualificado pela morte, que é o latrocínio. Tá bom? Também, cuidado, juiz, ou seja, membro do Poder Judiciário, né? Membro do Poder Judiciário ou do Ministério Público só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável, tá bom? Deputado estadual só por crime inafiançável, tá bom? Tá? Prefeito não tem proteção, governador de estado não tem proteção. Prova disso que os senhores viram que o governador, à época, o Silva Barbosa, governador do estado de Mato Grosso, foi preso por posse ilegal de arma de fogo, que é afiançável. Se ele fosse um deputado estadual, não poderia ser preso, tá bom? Tá? Lavratura do auto de prisão em flagrante. Lavratura do auto de prisão em flagrante. Eu falo agora, depois do intervalo, para você, na nossa segunda parte ainda desta aula sobre prisão em flagrante, só para você tomar uma água, tá bom? Ok, pessoal? Prosseguindo então, aqui na nossa prisão em flagrante, tá? Lavratura do flagrante. Veja bem, pessoal. Então, a prisão em flagrante, ela tem vários momentos. A prisão em flagrante, ela tem 3 momentos. Pensa assim, ó. Uma PF, uma prisão em flagrante, ele tem o primeiro momento em que o sujeito recebe a voz de prisão. É a captura do sujeito. Aqui, o indivíduo recebe a voz de prisão. Eu, policial militar, eu, integrante de uma força militar, né, para não ficar só na polícia militar, eu, integrante de uma força militar, estou praticando uma infração, acabei de praticar, foi perseguido ou foi encontrado logo depois, né? Perseguido logo após ou encontrado logo depois, com objetos e tal. Sou preso em flagrante. Essa é a prisão em flagrante, captura no seu primeiro momento, onde recebe a voz de prisão. Feito isso, vai para o segundo momento. O segundo momento é isso aqui, ó, a lavratura do auto. O segundo momento é o registro da prisão em flagrante. É onde vai lavrar o APF, o auto de prisão em flagrante. Você, soldado, deu uma voz de prisão para mim, outro soldado. Ou sei lá, pode ser até cabo, não interessa. Está em flagrante. Você pode. O primeiro momento é seu. Agora, você pode lavrar o auto de prisão? Não. Tá certo? A lavratura do auto de prisão não é feita por quem fez a prisão. A lavratura do auto de prisão é feita por outra pessoa, denominada de encarregado do auto de prisão em flagrante. É isso que nós estudaremos. E aí nós temos o terceiro momento, que é recolher a prisão. Tá certo? Às vezes, não recolhe o sujeito à prisão, porque às vezes a autoridade militar verificou que, na verdade, não há crime. Não há situação de flagrante, ou então pode até ter crime, mas não está em flagrante,
não vai recolher a prisão. Pode até lavrar o auto, mas relaxa a prisão. Então a prisão em flagrante tem o momento da captura, o momento da lavratura e o momento de recolhimento à prisão. Estudaremos este aqui, porque isso nós já estudamos. No primeiro momento é aquilo lá, quem que tem o poder? O povo. Quem que tem o dever? O policial. Quais as espécies de flagrante? Tá bom? Agora, lavratura do auto de prisão. Apresentado o preso ao comandante ou ao oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou à autoridade correspondente, ou à autoridade judiciária, será por qualquer deles ouvido o condutor e as testemunhas que o acompanharem, bem como inquirido o indiciado sobre a imputação que lhe é feita, especialmente sobre o lugar e hora em que o fato aconteceu, lavrando-se de tudo auto, que será por todos assinados. O que é isso, pessoal? Prendeu em flagrante, vai levar e entregar esse preso para alguém. Por isso que está aqui o verbo apresentar no particípio. Apresentado significa que você, que deu voz de prisão para mim, você está me apresentando para o oficial de dia, me apresentando para o oficial de área, me apresentando para o comandante, porque você prendeu. Imagina que eu estou lá no rancho, tá certo? E estou brigando com um colega, você deu voz de prisão para mim, você me pega e leva lá para o oficial de dia. Está apresentando, eu fui apresentado. Você que me levou, você recebe um nome, você é o condutor. E duas pessoas vão te acompanhar, duas testemunhas, tá certo? Olha aqui, ó. Apresentado o preso ao comandante ou ao oficial de dia. Para você que é civil, que nunca ouviu falar em oficial de dia, o que é esse cara aqui, oficial de dia? É um oficial que está escalado de serviço naquele dia. É um tenente que está escalado de serviço naquele dia. Ele é o responsável por todo o serviço. Em alguns estados chama de oficial de área, outros chamam de oficial de dia. No exército, oficial de dia. Na polícia militar, oficial de dia ou oficial de área. Tá certo? É o oficial responsável. Apresentado o preso ao comandante ou ao oficial de dia, ou de serviço, ou de quarto, né? Não o oficial que tirou só um serviço ali por 3, 4 horas. Ou à autoridade correspondente, ou ao juiz, será por qualquer deles ouvido o condutor. O condutor é quem leva o preso. Então fica assim, pessoal, ó. Prendeu em flagrante, palavratura do auto de prisão fica assim, ó. Prendeu em flagrante, leva e apresenta ou para o oficial de dia, ou para o comandante, uma autoridade correspondente, tá certo? Ou para o juiz. Quem que vai ser escutado primeiro? Quem que vai prestar declaração primeiro? O condutor. Quem é esse cara condutor? Condutor é quem leva o preso. Imagina que você está numa guarnição. Você é sargento, tem um cabo acompanhando e um soldado. Você, sargento, vai ser o condutor. Você mais antigo vai ser o condutor. Evidentemente que o CPPM não fala quem que tem que ser o condutor, mas é comum que o mais antigo conduz a ocorrência, é o condutor, leva e apresenta lá. Esse aqui praticou um crime militar. Prestou a declaração. Vem cá, condutor, o que aconteceu? Pois é, eu estava passando, vi a briga entre esses dois soldados ali, tal, um batendo no outro, eu prendi em flagrante. Você é o condutor. Presta a declaração depois de você. As testemunhas. Quantas testemunhas? No mínimo 2 testemunhas, porque o CPPM fala no plural, coloca no plural testemunhas, né? Então, primeiro quem presta declaração é o condutor, depois as testemunhas. Cuidado com essa sequência. Em terceiro, mas vamos imaginar, é o seguinte, antes disso, professor, e se não tiver testemunha? Só está eu passando, vejo um militar quebrando a janela do alojamento. Ele está praticando um crime de dano, no mínimo um crime de dano aí.
ao patrimônio militar. Você dá voz de prisão para ele. Só tem você, condutor, e ele de preso. Ele não é testemunha. Como é que vai ouvir testemunha? E nesse caso, quando não existir testemunha, neste caso, diz o CPPM, o oficial que para quem você apresentou o preso, o comandante, né, vai pegar duas pessoas que tenham presenciado a entrega do preso. Então vamos lá, você chegou, prendeu o Marciano, que quebrou o vidro do alojamento, quebrou o vidro lá da sala, tá certo? Então pratiquei um crime de dano, você levou e apresentou para o comandante, aí ó, esse aqui foi preso por crime militar de dano. O seu comandante vai perguntar para você, cadê esse testemunha? Não tem testemunha. O comandante vai falar, ô João da Silva, ô Pedro, faz favor aqui. Vem cá, o que é, comandante? Não, é só para você presenciar que este condutor está entregando um preso para mim, dizendo que foi autuado em flagrante, foi capturado em flagrante por crime de dano militar. Esta testemunha não vira um fato, não vira a prisão, mas ela vira uma entrega do preso para a autoridade militar. Isto é chamado de testemunha instrumentária, testemunha fedatária, tá? Então, primeiro houve o condutor, depois as testemunhas, com a ressalva de que se não existir testemunha, o flagrante é inválido, falso. Se não existir testemunhas, duas pessoas serão convocadas a testemunharem a entrega do preso à autoridade que vai lavrar o flagrante, tá bom? E por fim, terceiro, vai ouvir o preso. Agora sim, ouvir o preso. Sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. Letra A. Apresentado o preso, este será o oitivado, em seguida o condutor e posteriormente as testemunhas. Falso. Não é o preso que é ouvido primeiro. O preso, ele vai ser ouvido por último. Tá certo? O preso, ele vai ser o último a prestar a declaração. Depois que todo mundo é ouvido, todos assinam ao final e aí sim está feito, então, o auto de prisão em flagrante. No CPP comum não é assim. No CPP comum, ouve-se o condutor e ele assina, vai embora. Ouve-se as testemunhas, ela assina, vai embora. Ouve-se o preso, então a cada oitiva, lá no CPP comum, ao final de cada oitiva, colhe-se a assinatura. No CPPM, que cai na sua prova, todos assinam ao final. Entendeu? Tá? O preso será questionado sobre o fato, ó, o condutor falou que você foi preso por desrespeito à autoridade superior, foi preso por desacato. O condutor está dizendo que você foi preso por agressão, por lesão corporal. O que você tem a dizer? Onde que foi o fato? É isso que é a lavratura do auto de prisão em flagrante. Só cuidado com essa sequência. Primeiro o condutor, depois as testemunhas e, por final, o preso, essa sequência. Se inverter, o que acontece, professor? Se inverter a ordem, o flagrante se torna ilegal. Apresentado o preso ao comandante ou ao oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou autoridade correspondente, ou autoridade judiciária, será por qualquer deles ouvido o condutor primeiro e as testemunhas depois que o acompanharem, bem como inquirido indiciado por fim, sobre a imputação que lhe é feita e especialmente sobre o lugar e a hora em que o fato aconteceu, lavrando-se de tudo o auto de prisão, que será por todos assinado. Parágrafo 1º. Em se tratando de menor inimputável, será apresentado imediatamente ao juízo de menor. Ó, imagina que você prendeu um menor, aí não vai apresentar lá para o oficial, vai apresentar lá no juízo de menor, porque aí cabe à Delegacia da Infância e Juventude tomar as providências, tá bom? Ausência de testemunhas. A falta de testemunhas não impedirá o auto de prisão em flagrante, que será assinado por duas pessoas, pelo menos, que hajam testemunhado a apresentação do preso, tá bom? Cuidado, sobre a prisão em flagrante indica a alternativa correta. A ausência de testemunha sobre a prisão torna nulo o flagrante. Falso.
a ausência de testemunha faz com que duas pessoas sejam chamadas a presenciar a entrega do preso. Recusa a impossibilidade de assinatura do auto. O preso não quer assinar, ele não concorda. E o que acontece se o preso não quiser assinar? Você prendeu o Marciano, você é condutor, levou, foi ouvido, depois ouviu as testemunhas, depois me ouviu. Eu falei, não vou assinar isso aí. Ah, é? Não tem problema. O que acontece? Quando a pessoa conduzida significa quando o preso se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, né? Ou ele não sabe porque é analfabeto, né? Ou não recusa, não quer assinar, não pode porque foi baleado na mão, sei lá. O auto será assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura na presença do indiciado, do condutor e das testemunhas do fato delituoso. Como assim, professor? Você me prendeu em flagrante, levou e apresentou para o comandante, para o oficial de dia. Eles lavraram o flagrante, tá certo? Na hora de eu assinar o flagrante, eu falei, não vou assinar. Meu advogado falou que não é para assinar. Tá bom. Ô João da Silva, ô Pedro, faz favor aqui. Pois não, comandante. Eu vou ler aqui para você este auto de prisão em flagrante, tá bom? Esta documentação, as testemunhas estão aí, o condutor está aí. Você lê na presença das testemunhas e elas vão assinar, ou seja, porque o preso não quis, não pode, ou se recusou a assinar, tá bom? Se recusou, não pode ou não sabe, melhor dizendo. Cuidado então, senão se cair lá. É nulo o flagrante em que o preso tenha se recusado a assinar. Falso, não é nulo. O problema é seu, preso, se não quis assinar. Como se fosse assim, o CPPM diz. Tá? Designação de escrivão. Sendo o auto presidido por autoridade militar, designará esta, para exercer as funções de escrivão, um capitão ou um capitão-tenente, primeiro ou segundo tenente, se o indiciado for oficial. Ok? Você prendeu um major. É oficial. Você sabe que o oficial é de segundo tenente para cima, não é isso? Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Tá certo? General, tá certo? Capitão tenente, assim por diante. Prender um oficial, vai ter o encarregado do auto e vai ter um escrivão. Tá bom? Quando o preso for oficial, diz o CPPM, o escrivão tem que ser oficial. Ou tem que ser um capitão, ou tem que ser um capitão-tenente, ou um primeiro-tenente, ou um segundo-tenente. Se o indiciado for oficial. Nesse caso, se você prendeu um capitão, pode o escrivão ser sargento? Não. Pode o escrivão ser subtenente? Não. Beleza? Agora vem lá. Nos demais casos, poderá designar um subtenente, suboficial ou sargento. Você prendeu o Marciano, que é um soldado. O encarregado do flagrante é um tenente. O escrivão pode ser um sargento, pode ser um subtenente. Não pode ser cabo, não pode ser soldado. Então, cuidado. Cabo e soldado pode ser escrivão do flagrante? Não. Ou vai ser oficial, se o preso for oficial, ou vai ser sargento, subtenente ou suboficial, se o preso for praça. Tá? Se o preso for soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento ou subtenente, tá? Aí sim poderá, ou até mesmo aspirante oficial, que não é oficial, tá? Aspirante oficial, né? Neste caso, o escrivão pode ser um sargento ou um subtenente, mas jamais um cabo ou um soldado. É isso que quer dizer o CPPM, tá bom? Falta o impedimento de escrivão. Não tem essas pessoas aqui com esse posto ou graduação, tá? Na falta ou impedimento de escrivão ou das pessoas referidas no parágrafo anterior, a autoridade designará para lavrar o auto qualquer pessoa idônea, que para esse fim prestará compromisso legal. Como assim? Imagine que no seu quartel, onde você está servindo, tá? Só tem um oficial. E esse oficial vai ser o encarregado do flagrante. E você prendeu um tenente. Tá certo?
O preso é um tenente. E só tinha um oficial, sobrando, que vai ser o encarregado. Por exemplo, tem um capitão que você chegou com o tenente e falou: aí, capitão, ó, prendi esse tenente porque ele, na verdade, deu um tapa no sargento e ele saiu, e eu vi lá que ele causou lesão corporal, o tenente está preso. O capitão vai ser o encarregado de lavrar o flagrante. O tenente está preso. Teria que ser o escrivão um oficial, mas não tem oficial na unidade. Você, capitão, vai nomear um soldado para ser escrivão. Pode. E se não tiver soldado, pode nomear um civil? Pode, porque ele fala nomear pessoa idônea. Agora, claro, nesse caso, como você está sendo nomeado, chamado de escrivão ad hoc, escrivão para o ato, vai assumir o compromisso, vai fazer o juramento de exercer aquela função conforme espera a lei, tá bom? Então, cuidado com aquela questão assim, ó. Em hipótese alguma, poderá um cabo ou um soldado servir como escrivão do auto de prisão em flagrante. Falso! Na hipótese de não existir sargento, não existir subtenente, na hipótese de não existir oficial para servir como escrivão, você pode sim, tanto um cabo, um soldado e até mesmo um civil, desde que não tenha pessoa indicada, como diz o parágrafo anterior. Tá? Recolhimento à prisão e diligências. Se das respostas resultarem fundadas suspeitas contra a pessoa conduzida, a autoridade mandará recolhê-la à prisão, procedendo-se imediatamente, se for o caso, a exame de corpo de delito, à busca e apreensão dos instrumentos do crime e a qualquer outra diligência necessária ao seu esclarecimento. O que é isso aqui? Depois que o encarregado do auto de prisão ouviu o condutor, ouviu as testemunhas, ouviu o preso, convenceu-se de que realmente ali existe um crime e existe hipótese de flagrante descrita no artigo 246 do CPPM, estava cometendo, acabou de cometer, foi perseguido logo após, ou foi encontrado com armas, objetos, instrumentos ou papéis que façam presumir ser autor do fato, tem crime. Aí sim, está lavrado o flagrante, manda recolher à prisão. Porque no CPPM não tem a hipótese de fiança. Não é isso? Não tem hipótese de o encarregado, por exemplo, do flagrante arbitrar fiança. Pode até o juiz conceder a liberdade provisória. O juiz. Não a autoridade militar. Manda então recolher. Sabe o que é esse aqui? É ratificar a voz de prisão, é ratificar o flagrante. E aí, imediatamente também já manda fazer exame de corpo de delito, se for necessário, já requer perícias, etc. Tá bom? Nota de culpa, muito interessante isso aqui, pessoal. Primeiro, o que é a nota de culpa, tá? Se perguntar para você, o que é a nota de culpa? Nota de culpa, ele é um documento oficial no qual vai informar o preso sobre qual o motivo que ele foi preso. Nota de culpa, vem lá escrito, nota de culpa, nesta data foi preso em flagrante delito o soldado Marciano Xavier das Neves pela prática do crime descrito no artigo 305 do Código Penal Militar. Estão presos em flagrante por crime de concussão, que é exigir vantagem indevida, tá bom? Isso é a nota de culpa. Qual que é o prazo para dar esse documento para o preso? 24 horas a partir da prisão. Se você prendeu o Marciano hoje às 6 horas da manhã, tem até 6 horas da manhã do dia seguinte para dar esse documento para mim. Esse documento recebendo o nome de nota de culpa. Nesta nota de culpa vai ter o nome do condutor e o nome das testemunhas. Eu, preso, vou assinar essa nota de culpa dizendo que eu recebi essa nota de culpa. Se eu não quiser, ou não puder, ou recusar, ou não souber assinar, não tem problema, tem gente que vai assinar por mim, tá bom? Então vamos lá? Em 24 horas após a prisão, será dada ao preso nota de culpa assinada pela autoridade. Que autoridade é essa? A autoridade que lavrou o flagrante.
com o motivo da prisão, o nome do condutor e o das testemunhas. Se perguntar para você o que deve constar na nota de culpa, cuidado, você que vai fazer para oficial, né, você vai ser encarregado de flagrante. O que você tem que dar para o preso de documento lá na nota de culpa? O que tem que conter na nota de culpa? O motivo da prisão, qual o crime que ele praticou? Qual o artigo violado? Você tem que assinar, tá certo? O nome do condutor, quem é que prendeu, quem que trouxe ele até você, e o nome das testemunhas que presenciaram a prisão ou que presenciaram a entrega do preso, tá certo? O prazo é 24 horas, só cuidado com a pegadinha. Sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. A nota de culpa deverá ser dada ao preso no prazo de 24 horas a partir da lavratura do auto de prisão em flagrante. Falso! Porque senão, olha só, prendeu o sujeito 6 horas da manhã. Foi lavrar o auto de prisão meio-dia. Está dizendo, então, até que horas que você vai dar a nota de culpa? Até 6 horas da manhã do dia seguinte ou até meio-dia? Depende, olha só. Se tivesse escrito assim, ó, dentro em 24 horas após a prisão, então 24 horas tem que contar daqui. Se tivesse escrito dentro em 24 horas após a lavratura da prisão, aí seria aqui. Então, cuidado, sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. A nota de culpa será dada ao preso em o prazo de até 24 horas a contar da prisão e não da lavratura do auto de prisão, que é a formalização dos documentos, tá bom? Do registro da prisão. Os senhores sabem também, né, que a Constituição Federal assegura o direito ao silêncio. Professor, o direito ao silêncio também se aplica ao preso militar? Sim, o preso por crime militar não está obrigado a responder às perguntas do encarregado do auto de prisão em flagrante. Ele tem o direito ao silêncio. O preso por crime militar tem direito à assistência familiar, tem direito à assistência jurídica, se ele quiser contratar advogado. O preso militar também tem direito de ter a sua integridade física preservada, tá bom? Ou seja, não pode ser submetido à tortura para confessar, etc, tá bom? Recibo da nota de culpa. Da nota de culpa, o preso passará recibo, ele vai assinar que recebeu, que será assinado por 2 testemunhas. Da nota de culpa, o preso passará recibo, que será assinado por 2 testemunhas. Quando ele não souber, não puder ou não quiser assinar. Eu não pratiquei esse crime, eu não vou assinar essa nota de culpa, então o flagrante está ilegal. Falso! Está ilegal, não. 2 pessoas vão assinar porque você não quis assinar preso, tá bom? Então, cuidado, né? Dizendo que a falta de assinatura do preso na nota de culpa anula o flagrante. Falso, tá? Relaxamento da prisão. Se, ao contrário da hipótese prevista no artigo 246, que são as hipóteses de flagrante próprio e impróprio presumido, a autoridade, se, ao contrário da hipótese prevista no artigo 246, a autoridade militar ou judiciária verificar a manifesta inexistência de infração penal militar ou a não participação da pessoa conduzida, relaxará a prisão. Em se tratando de infração penal comum, remeterá o preso à autoridade civil competente. O que é isso aqui, pessoal? Imagina que você é o coronel. E eu, policial, cheguei com outro policial preso. Porque eu encontrei esse outro policial com o capacete que desapareceu do quartel faz 15 dias. E eu lá no bar perguntei para o policial, e esse capacete que você está com ele? Esse capacete eu peguei lá. Eu peguei, mas então você subtraiu um bem da instituição. Ou você praticou um furto ou um peculato, vai depender da situação. E eu prendo o cara em flagrante e levo para você. Você vai me ouvir, vai ouvir as testemunhas, vai ouvir o preso. Aí você vai dizer, mas que flagrante tem? Se o cara foi preso com um capacete que ele pegou há 15 dias atrás, está fora do flagrante. A menos que comprovar que existisse aí uma
perseguição, mas não existiu, foi encontrado por acaso. Opa, o CPPM fala que se for encontrado com objeto, logo depois, você então vai conceder a liberdade provisória, falso, você vai relaxar a prisão. Relaxar significa tornar sem efeito e coloca o preso em liberdade. Pode a autoridade militar relaxar a prisão ou só o juiz? Tanto a autoridade militar pode, quanto o juiz. A autoridade militar, o comandante, né, por exemplo, o corregedor da autoridade militar ou judiciária. Tanto o comandante, tanto a autoridade militar quanto o juiz pode relaxar a prisão, tornar sem efeito. Pronto. E aí no final o CPPM aqui nesse artigo diz o seguinte: e se o preso, e se o crime não for militar, encaminhe o preso lá para o delegado, porque o delegado é a autoridade civil competente, tá bom? Como assim, Marciano? Imagina que você, policial, viu o Marciano praticando um abuso de autoridade. Viu o Marciano praticando uma tortura. Eu sou militar, você também, você prendeu em flagrante e levou para o seu comandante. Seu comandante vai falar assim: não, isso não é aqui, porque isso aqui ó, é crime comum, não é crime militar. Tortura tem uma lei específica, então é crime comum. Abuso de autoridade tem uma lei específica, crime comum. Encaminha para o delegado, encaminha para a autoridade civil. Registro das ocorrências. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer, será lavrado auto ou termo para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os atos praticados. Confirme ou retifique, confirme ou revogue os atos praticados. Como assim, ó? Não interessa se recolheu a prisão, não interessa se lavrou o flagrante, tem que mandar tudo para o juiz. O juiz é que vai decidir sobre aquela situação. É isso que quer dizer, tá? Fato praticado em presença da autoridade. Quando o fato for praticado em presença da autoridade ou contra ela, no exercício de suas funções, deverá ela própria prender e autuar em flagrante o infrator, mencionando a circunstância. Como assim? Imagina que você é o coronel, cara, e eu, Marciano, pratico um crime contra você. Você mesmo dá voz de prisão para mim e você mesmo pode lavrar o auto. Entendeu? Está dizendo, se o crime for praticado na sua presença ou contra você, você mesmo vai lavrar o auto. É diferente de outro policial prender o sujeito e levar até você, apresentar a você. Não, você é coronel, você é corregedor. Eu pratiquei, quer saber uma coisa, coronel? Vai tomar naquele lugar. Eu falei isso pro corregedor, cara. Você tá doido, Marcelo? Corregedor dá voz de prisão para mim. Então o CPP fala, você mesmo, corregedor, pode lavrar o auto de prisão. Quando o fato for praticado em presença da autoridade ou contra ela, isto aqui seja autoridade militar ou autoridade judiciária, tá certo? Por exemplo, policial militar, foi prestar um depoimento lá no juiz militar e mentir para o juiz, falso testemunho, o juiz deu voz de prisão, ele mesmo, o juiz, vai lavrar o auto de prisão, tá bom? Prisão em lugar não sujeito à administração militar. Lembra aquela situação de você estar perseguindo o sujeito e prender noutra cidade? Uma coisa é você prender o sujeito no quartel. Outra coisa é você prender ele na rua, prender ele fora da sua unidade, prender ele fora da sua cidade. O CPPM diz o seguinte, ó. Quando a prisão em flagrante for efetuada em lugar não sujeito à administração militar, o auto poderá ser lavrado por autoridade civil ou pela autoridade militar do lugar mais próximo daquele em que ocorrer a prisão. Imagina que você prendeu, você está perseguindo o Marciano, eu, policial militar, você militar, quer prender o Marciano por um crime militar, está perseguindo. Você está a 200 quilômetros longe da sua cidade, você me prendeu. Primeira pergunta que você tem que fazer, ó, nesta cidade onde o Marciano foi preso, não é o quartel onde eu sirvo, não é aqui. E eu posso pegar o Marciano, colocar na viatura e levar lá para o meu comandante? Não. O CPPM fala, nesse caso, vai lavrar o flagrante ou ali no delegado,
autoridade civil, mas não tem delegado ali, ó. Ou então, você na autoridade militar mais próxima. Como assim, ó? Olha aqui, ó. Quando a prisão em flagrante for efetuada em lugar não sujeito à administração militar, o auto poderá ser lavrado por autoridade civil, um delegado daquela cidade. Você estava me perseguindo, prendeu eu numa cidade, e fora do seu quartel não fica naquela cidade, apresenta para o delegado. Ou, imagina que ali... Marciano, e se tiver delegado e quartel da polícia? Você vai apresentar no quartel da polícia. Agora, não tem unidade militar ali, não tem quartel da polícia, apresenta na delegacia. E se não tiver delegacia ali, Marciano? Aí apresenta no quartel mais próximo. Ah, não tem aqui, mas a 50 quilômetros daqui tem um quartel. Vai lá e apresenta, porque ele fala, ou pela autoridade militar do lugar mais próximo daquele em que ocorrer a prisão. Cuidado com aquelas perguntas assim, ó. Sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. Se a prisão ocorrer fora da administração militar, fora da unidade militar, o preso será conduzido para que o flagrante seja lavrado no local onde foi praticado o fato. Falso. É lavrado no local onde foi preso, ou seja, ali, ainda que seja uma autoridade civil, um delegado, por exemplo, ou na autoridade militar mais próxima, no quartel mais próximo dali, cidade vizinha, vamos dizer assim. Remessa do auto do flagrante ao juiz. Senhores, primeiro, dá a voz de prisão, depois vai lavrar o flagrante, onde terá que ter um escrivão. Se for oficial preso, tem que ser o escrivão, um oficial. Se for o preso, um praça, aí pode ser sargento, ou subtenente, ou suboficial, ou escrivão. Ou pode ser qualquer pessoa, se não existir escrivão com essas características, com esse posto ou graduação. Muito bem. Senhores, o juiz é que controla depois a legalidade da prisão. Aí vem o CPP e fala o seguinte, sobre a remessa do auto de prisão ao juiz. Tá bom? O auto de prisão em flagrante deve ser remetido, cuidado, porque basta trocar esse aqui, ó. O auto de prisão em flagrante pode ser remetido, não, pode não, deve ser repetido. O comandante, o corregedor, o oficial de dia, você lavrou o flagrante, terminou de lavrar o flagrante, mande esse trem para o juiz, porque fala imediatamente. Claro que subentende que esse imediatamente pode ser até 24 horas. Sim, porque se você tem 24 horas para dar nota de culpa para o preso, então também tem 24 horas para lavrar o flagrante. Também tem 24 horas para comunicar ao juiz, para mandar o auto de prisão em flagrante ao juiz. O que vai para o juiz? Vai as declarações do condutor, as declarações das testemunhas, a declaração do preso, o auto de prisão, toda a documentação. Tá? O auto de prisão em flagrante deve ser remetido imediatamente ao juiz competente, se não tiver sido lavrado pelo próprio juiz, pela autoridade judiciária. Ok? Agora, se foi o juiz que lavrou, aquela situação de eu praticar um crime contra o juiz, um falso testemunho, agora não. Eu fui preso no quartel, lavrou o flagrante lá no quartel. Quantos dias tem para mandar o flagrante para o juiz? Imediatamente. Considera-se imediatamente o prazo de até 24 horas a contar da prisão. Uma interpretação levando em consideração que tem 24 horas para dar nota de culpa. E no máximo dentro em 5 dias, se depender de diligências previstas no artigo 246. Né? Ou seja, perícias, essas coisas. Como assim? Ó? Deve ser encaminhado imediatamente para o juiz. Agora, se tiver diligência parcializada, por exemplo, perícia, né? Ou outros documentos que não puderam ser produzidos naquele momento, tem 5 dias para mandar o auto de prisão em flagrante. Lembrando que nesse momento o juiz, a Constituição Federal já disse que o juiz tem que, a autoridade judiciária tem que se comunicar imediatamente. Pode até levar 5 dias para mandar o auto, mas já comunicou, já mandou um ofício lá para o juiz, dizendo que o Marciano Xavier está preso no quartel tal, e o auto será encaminhado no prazo de 5 dias, porque tem perícia a ser realizada.
tá certo? Não tendo perícia, não tendo diligências a ser realizada, tem que mandar o auto de prisão imediatamente para o juiz ver se vai confirmar a minha prisão ou se vai dar uma liberdade provisória para eu responder em liberdade, tá bom? Passagem do preso à disposição do juiz. Parágrafo 1. Lavrado o auto de flagrante, delito, o preso passará imediatamente à disposição da autoridade judiciária, competente para conhecer do processo. Claro, a polícia, o encarregado do flagrante, o preso fica na sua disposição até terminar o flagrante. E entregou o flagrante para o juiz, agora, soltura sua, tudo com o juiz. Você fica à disposição do juiz. Devolução do auto. O auto de prisão em flagrante, o auto poderá ser mandado ou devolvido à autoridade militar, pelo juiz ou a requerimento do MP, do Ministério Público, se novas diligências forem julgadas necessárias ao conhecimento do fato. Como assim? O juiz recebe o auto de prisão, ele pode devolver para a autoridade militar. Está faltando produzir isto, aquilo, etc. Ou o Ministério Público pede ao juiz que o juiz devolva para a autoridade militar complementar algumas diligências. Tá? Concessão da liberdade provisória. Concessão da liberdade provisória. O que é isso? O sujeito está preso em flagrante, a autoridade militar poderia relaxar, não relaxou, o juiz pode dar o direito de responder em liberdade. Olha aqui, ó. Quando o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato nas condições dos artigos 35, 38, observado o disposto no artigo 40 e dos artigos 39 e 42 do Código Penal Militar, poderá conceder ao indiciado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogar a concessão. Senhores, é o seguinte... Aqui está dizendo o seguinte, sujeito foi preso em flagrante. Se o juiz verificar que o fato foi praticado mediante, coação moral irresistível, obediência hierárquica, o excludente de licitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de direito, está dizendo o CPPM que o juiz concede o direito de responder em liberdade, mas o preso vai assinar um compromisso de comparecer sempre que for intimado. É isso. Claro, senhores, que um estudo mais sistematizado chega a essa conclusão seguinte, que se o juiz, ao analisar o auto de prisão em flagrante, verificar que o sujeito não preenche os requisitos da prisão preventiva, também vai ser colocado em liberdade provisória ou em menagem, que é um tipo de prisão que o sujeito fica no quartel, mas não fica no xadrez. Aqui, basta para nós estudarmos o seguinte, é possível a concessão da liberdade provisória em crime militar? É. Pode a autoridade militar conceder a liberdade provisória? Não. A autoridade militar pode relaxar a prisão, se verificar que não existe hipótese de flagrante, se existir, verificar a ilegalidade. Neste caso aqui, a prisão é legal, mas o CPPM autoriza o juiz a conceder a liberdade provisória no caso de coação moral irresistível, obediência hierárquica, ou excludente de licitude, estado de necessidade desculpante, etc. Os senhores já estudaram isso, né? Ou vão estudar a questão das excludentes, da coação moral irresistível, da obediência hierárquica, né? Por exemplo, imagina que eu sou subordinado, vou chegar e você falou, Marciano, prende esse sujeito aí que eu acabei de capturar ele em flagrante. Você é tenente, mandou eu prender o cara. E eu prendi o cara em flagrante. Só que, na verdade, você mandou eu prender um desafeto seu. Tá certo? Aí, a hora que eu estou prendendo o cara em flagrante, alguém me prende também falando que é cárcere privado. Mas para aí, cara. Eu só prendi ele em flagrante porque você, tenente, me mandou. Então, eu não pratiquei cárcere privado porque você, tenente, me mandou algemá-lo.
e eu estou numa obediência hierárquica. Ora, se imagina que alguém lavra um flagrante numa situação dessa. O juiz vai me conceder o direito à liberdade provisória, tá bom? Senhores, na próxima aula nós estudaremos, então, a prisão preventiva. Hoje nós estudamos prisão em flagrante. O que nós estudamos da prisão em flagrante? Rapidamente, o resumo aqui. Estudamos que a prisão em flagrante ela é uma espécie de prisão cautelar, cuidado com isso. A prisão em flagrante ela é uma prisão provisória. Por quê? Porque não tem sentença definitiva. A prisão em flagrante, ela ocorre nas seguintes espécies: flagrante próprio, impróprio, presumido. Própria, quando o sujeito for preso, quando estiver praticando ou acabar de praticar o crime. Impróprio, quando ele for perseguido logo após. Também chamado de quase flagrante. Presumido quando ele for encontrado logo depois com objetos, instrumentos ou papéis que façam presumir ser o autor do fato. O flagrante tem que ser lavrado um documento chamado auto de prisão em flagrante. Nesse procedimento da lavratura do auto de prisão em flagrante, vai ser colhido o depoimento do condutor, depois das testemunhas e depois do preso. Assina tudo no final. Se o preso não quiser assinar, não puder assinar, tá? Ou se não souber assinar, 2 pessoas assinarão por ele, essas 2 pessoas que ouviram a leitura do auto de prisão na presença das testemunhas. O preso tem que entregar para ele nota de culpa, no prazo de 24 horas a contar da prisão. Se não quiser assinar, 2 pessoas vão assinar por ele, tá bom? O lavrado o auto de prisão em flagrante tem que ser encaminhado imediatamente ao juiz, tá certo? Ou pode ser remetido no prazo de até 5 dias se tiver diligências a produzir. Tá? O juiz, chegando lá, vai analisar o auto de prisão, pode dar liberdade provisória para o sujeito, diz o CPPM, quando verificar que o fato foi praticado em excludente de licitude, coação moral irresistível, obediência hierárquica, e o acrescento mais a você, também será dada liberdade provisória quando ausentes os requisitos da prisão preventiva. Ok, senhores? Estou à disposição de vocês, estou à disposição dos senhores para qualquer dúvida. marciano.neves@hotmail.com. É sempre uma satisfação poder ajudar vocês. Isso é uma satisfação para a equipe do LAC ver a sua aprovação. Ok, pessoal? Forte abraço.